Então, gente, continuando o nosso curso de matemática, fuzileiro naval, módulo 2, aula 6, equação do segundo grau, tá? Então, a equação do segundo grau, para muita gente, ainda continua sendo um bicho de 7 cabeças, tá? Que até hoje tem gente que não consegue resolver uma equação do segundo grau. Então, a forma da equação do segundo grau, nós temos que é ax ao quadrado mais bx mais c, certo? Isso aqui é uma equação do segundo grau. Quando a gente quer tirar a raiz dela, é igualado a zero. Então, nesse caso aqui, nós temos uma equação do segundo grau completa. Ela é completa, tá? Aqui temos todos os termos, todos os quocientes aqui, ó, o a, o b e o c. Tá legal? Então ela é completa, possui os 3 termos. Se faltar algum desses termos, nós chamamos ela de incompleta, que ela pode vir também da seguinte maneira. Ela pode vir como ax ao quadrado mais c igual a zero. Ela é incompleta onde está faltando o termo b, né? Nesse caso aqui o b seria zero, 0 vezes x, 0, certo? Ela é incompleta. E também outra forma de ser incompleta seria o que? O ax ao quadrado mais bx igual a zero. Também ela é incompleta. Só que não pode acontecer de não ter o primeiro termo. Se não tiver o primeiro termo, né, o x ao quadrado, ela deixa de ser uma equação do segundo grau. Passa a ser uma equação do primeiro grau, tá? Então, as duas situações para uma equação incompleta são esses dois casos aqui, tá? Então, como primeira resolução que a gente aprende para a equação do segundo grau é a nossa famosa equação de Bhaskara, certo? Bhaskara. Tá? Então, ela é fundamental tanto para poder fazer a discussão, para poder, na função do segundo grau, que a gente usa muito a particularidade dela para poder a gente analisar a função, tá? Nesse caso aqui, como seria a equação de Bhaskara? A equação de Bhaskara a gente chama x, que vai ser a raiz, correto? X é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, tá? Um produto. Isso tudo dividido por 2a, um outro produto. Então, essa é a forma, né, montada completa da nossa equação de Bhaskara, que a gente também pode trabalhar com ela separadamente. De que jeito? A gente pode fazer da seguinte forma aqui, ó, né? X é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a, tá? Já vamos fazer separadamente, onde delta é o quem? B ao quadrado menos 4ac. Também pode vir dessa forma aqui, aonde que a gente usa para fazer a discussão, né, da equação, da função, que vai auxiliar muita coisa na função do segundo grau, tá legal? Então, nós temos essa mais conhecida aqui pra gente, tá bom? E quando eu falei na discussão delas, a gente vai analisar muito o delta, tá? Delta, delta, delta. Por quê? Nós temos um delta maior que zero. Nós vamos ter um delta igual a zero. E nós vamos ter um delta menor que zero. Então, quando o delta for maior que zero, quer dizer que ele possui duas raízes reais diferentes. Certo? Diferentes. Quando delta for igual a zero, quer dizer que ele possui duas raízes reais iguais.
E quando delta for menor que zero, ele não existe raízes para os números reais. Isso aí você vai ver quando a gente estiver estudando números complexos. Quando vocês aprenderem números complexos, você vai ver que já dá para resolver quando delta for negativo. Porque para a gente nos números reais, quando delta for menor que zero, não existe raiz. Por quê? A gente não extrai raiz quadrada de número negativo. Tá legal? Então a gente não acontece isso. Então por isso que nos números reais, quando delta for menor que zero, não existe raízes. Tá bom? Um, dois, três. Então agora vamos ver aqui esse exemplo que eu dei aqui de equação de segundo grau para a gente poder solucionar. Então ele pede aqui, vamos calcular as raízes dessa equação. Se a gente vai calcular as raízes, é igual a zero, correto? Vou fazer separadamente a equação de Bhaskara para a gente já começar a analisar aqui. Primeiro passo é delta. Quem é delta? É b ao quadrado menos 4ac. Então, para quem ainda está com dificuldade, ainda na solução, então eu aconselho o que? Você separar os dados. A é 2, B menos 5, C igual a 2. Tá legal? Então fica fácil de você visualizar aqui, ó, para montar. Então delta é igual a B ao quadrado menos 5 ao quadrado menos 4, que multiplica o A, que vale 2, que multiplica o C, que vale 2. Tá legal? Onde que eu tenho que meu delta aqui vai ser 25 menos 4, que multiplica 2, 8, que multiplica 2, 16. Então, delta, ele é igual a 9. Ó, olha, vamos analisar o que nós aprendemos anteriormente. Delta é igual a 9. Logo, 9, ele é maior que 0. Quando acontece isso do delta ser maior que 0, né, delta maior que 0, ele vai possuir duas raízes diferentes, tá? Duas raízes diferentes que nós já vimos aqui. Então vamos ver se isso vai acontecer realmente. Continuando aqui, nós teremos que x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Certo? Aqui, ó, segunda etapa. Onde que nós teremos que x é igual a menos b. Quem é o b? 5. Menos 5. Mais ou menos a raiz quadrada de delta. Quanto foi delta? 9. Sobre 2a. 2 vezes 2. Isso aqui vai nos fornecer o quê? Menos com menos, mais 5. Mais ou menos, raiz quadrada de 9 é 3. Sobre 4. Observem. Por que a equação do segundo grau nos fornece duas raízes quando puder, quando tiver, né? Porque nós temos sinal de mais e menos. Então nós fazemos duas operações com os sinais aqui diferentes. Dessa forma aqui, ó, que eu tenho. Eu gosto de fazer isso aqui assim. 5 mais 3 sobre 2, correto? E aqui eu tenho 5 menos 3 sobre 4. Então, aqui me fornece as duas raízes da equação do segundo grau. Então, eu tenho que 5 mais 3, 8. 8 sobre 2, 4.
5 menos 3, 2. 2 sobre 4. Logo, simplificando, vai me dar o quê? 1 meio. Então, nesse caso aqui, o conjunto solução da equação do segundo grau, ela é o quê? 4 e 1 meio. E também representamos assim. De que forma? O x1, né? Esse aqui, o x2. Ou x linhas, x2 linhas. Então, ela possui as duas raízes. x1 igual a 4, x2 igual a 1 meio. Tá? Então, aqui nós calculamos essa equação do segundo grau pela fórmula de Bhaskara. Tá legal? Então, voltando lá na nossa definição, né, a forma completa da equação do segundo grau, nós temos agora a soma e o produto. A soma de quem? Raízes. E o produto de quem? Das raízes. Então, aqui é soma e produto das raízes. Tá? A soma e o produto das raízes da função. Então, soma seria x1 mais o x2. E o produto, x1 vezes x2. Para a soma, nós temos menos b sobre a. E para o produto, nós temos c sobre a. Menos b sobre a para a soma e c sobre a para o produto, né? Então, vocês podem ver muito aí também dessa forma aqui, ó. S igual a menos B sobre A, produto é igual a C sobre A. Uma outra particularidade, quando ele falar na diferença entre raízes. A diferença entre raízes, né? Nós podemos falar que a diferença das raízes é a raiz quadrada de delta sobre A. Tá? Então, eu tenho que a diferença da raiz x1 menos x2, ou o que for, é a raiz quadrada de delta sobre A. Mais uma particularidade da equação do segundo grau, tá bom? Então não se assustem, é só estudar, né? Fazer os exercícios da apostila para poder ficar afiado, tá bom? Então agora vamos praticar. Coloquei 3 equaçõezinhas do segundo grau aqui, básicas, né? Para poder a gente resolver. Então vamos para a primeira aqui. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Então, para onde eu venho aqui? Ó? Bhaskara, né? Vamos lembrar, x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Tá? Onde delta é quem? B ao quadrado menos 4ac. Não esqueçam mais isso aqui, tá? Para poder solucionarmos as equações do segundo grau. Então vamos ver. Delta. Eu já gosto de partir pelo delta, que aí eu vejo se eu vou ter raiz ou não, para não ficar montando tudo. Então delta é igual B. Vou botar aqui um para. Quem é B? B é menos 5. B ao quadrado menos 5 ao quadrado menos 4a, que vale 1, c, que vale 6. Então, delta eu tenho que é 25 menos 24. Delta é igual a 1. Delta é igual a 1. Sendo delta igual a 1, nós teremos o quê? X é igual a menos b menos menos 5, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 1, sobre 2a, que é 2 vezes 1. X é igual
a quem? 5, menos com menos a mais ou menos 1 sobre 2. Logo aqui nós teremos duas raízes. O x', lembra que eu falei que também chamam assim, ó, x, duas linhas. x1, x2, onde que eu tenho 5 mais 1 sobre 2, e o que eu tenho 5 menos 1 sobre 2. 6 dividido por 2, 3. 4 dividido por 2, 2. Então, segunda equação. 2x ao quadrado menos 8x mais 8 igualei a 0. Novamente, vamos de delta. Delta, quem é delta? B ao quadrado. Delta é B ao quadrado menos 4AC. Sempre repetindo para guardar. Delta igual a menos 8 ao quadrado menos 4AC. Olha só. Delta é igual a 64 menos 4 vezes 2, 8. 8 vezes 8, 64. Delta igual a 0. Onde que eu tenho que x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Eu tenho que x vai ser igual a menos 8 mais ou menos a raiz quadrada de 0 sobre 2 vezes 2. X é igual a 8, a mais ou menos, raiz quadrada de 0 é 0 sobre 4, certo? Então vamos fazer aquilo lá. Eu tenho aqui, ó, x' é 8 mais 0 sobre 4. X, duas linhas, é 8 menos 0 sobre 4. O 0 é um elemento neutro. Ele vai interferir alguma coisa? Não. Então, aqui nós temos que é 8 sobre 4, que aqui também é 8 sobre 4. Vai me dar 2. Vai me dar 2. Então, ele possui duas raízes reais e iguais. Solução 2 e 2. A número 3 aqui, nós temos delta é b ao quadrado, quem é o b? 1 ao quadrado, menos 4, que multiplica o a, que é menos 1, que multiplica o c, que vale 12. Delta é igual a quem? 1, menos com menos, mais. 4 vezes 1, 4, vezes 12, 48. Delta é igual a 49. Ó, que bonito. Que já tem raiz, a gente sabe que tem raiz. Então, caminhando aqui, nós vamos ver que x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 49, sobre 2a, que é 2, menos 1, menos 2. X é igual a menos 1, mais ou menos 7 sobre menos 2. Então, aqui nós vamos fazer a nossa análise. X' é igual a menos 1 mais 7 sobre menos 2. E aqui eu venho para x, duas linhas, menos 1, menos 7 sobre menos 2. Menos 1 com mais 7 dá 6. 6 dividido por menos 2 vai me dar menos 3. Menos 1 com menos 7, menos 8. Menos 8 dividido por menos 2 vai me dar mais 4. Tá? Então, aqui eu tenho as duas raízes. Solução, eu tenho menos 3 e tenho 4. Observar isso aí? Agora vamos ver um outro jeito de fazer, mas eu aconselho esse jeito de fazer aqui, que fica bem tranquilo, é quando A for igual a 1. Quando A for igual a 1, ele é tranquilo. Quando ele for diferente de 1, se der para simplificar toda a equação, ajuda. Fora disso, eu aconselho você fazer Bhaskara para não se perder, cair num erro aí. Tá? Então, aqui eu tenho o C. O C
para mim eu vou chamar de produto. Eu preciso de dois números que multiplicado me dê mais 6. E o B eu chamo de soma. Esses mesmos dois números aqui que somado me dê menos 5, tá? Então não pode ser números diferentes. Os dois números que pegaram para multiplicar são os dois números que eu tenho que trabalhar com a soma. Então, de cara, quais são os números que a gente tem que multiplica da 6? Vamos pegar aqui o 2 vezes 3, 6. O 2 mais 3, 5. Só que eu tenho um detalhe que é menos 5, concorda comigo? Menos 5. Então, esse menos 5, para dar menos 5, eu tenho que ter menos 2, que multiplica menos 3, ainda me dá mais 6. Bateu. E se eu pegar menos 2 somado com menos 3, ó, menos 2, menos com menos, mais com menos é menos, então menos 2 com menos 3 vai me dar menos 5. Ó, cheguei no produto, que é 6, e na soma, que é menos 5. Então, agora eu monto aqui, ó. Eu tenho aqui x mais 6, que multiplica x menos 5 igual a 0. Agora eu trabalho cada termo separado. Cada termo aqui vai ser trabalhado separadamente. X mais 6 igual a 0. X menos 5 igual a 0. Onde que o 6 vai para lá, eu tenho que x vai ser menos 6 e x vai ser x duas linhas vai ser igual a 5. Certo? Então, essa é a solução que a gente pode fazer também quando A for igual a 1. Na questão, na equação número 2, dá para poder chegar nesse termo que eu te falei. Aqui o A é diferente de 1, concorda comigo? O A aqui é 2. O A é diferente de 1. A diferente de 1. Mas eu posso fazer o quê? Eu posso simplificar toda ela por 2. Então eu posso tornar 2 dividido por 2 é 1, x ao quadrado menos 4x mais 4 igual a 0. Então essa equação é a equação equivalente à original. Eu posso fazer isso, mas eu tenho que fazer em todos os termos para que não dê nenhum erro. Tá legal? Então vocês tentem fazer essa equação aqui dessa forma que eu falei. Problemas com equação do segundo grau. A soma de um número com o seu quadrado é 90. Então, quem é um número? Quando a gente não trabalha, o que a gente faz? Um número, né, nós chamamos de x. E ele fala que a soma desse número com o seu quadrado. Quem é o quadrado de x? É x ao quadrado, que é x vezes x, né? Que ele fala, o quadrado com o seu quadrado é o quadrado de x. Então, é x vezes x, que é o quê? X ao quadrado. É 90. Calcule esse número. Então, a gente vem, ó, x mais x ao quadrado é igual a 90. Aqui, ela está toda fora de ordem, mas a gente pode organizar que vai me dar uma equação do segundo grau. De que maneira? X ao quadrado mais x menos 90 é igual a 0. Que eu peguei o 90, passei para o primeiro termo aqui, tá? Então, agora nós temos, ó, x ao quadrado mais x menos 90 igual a 0. O que nós vamos fazer? Delta. Delta é b ao quadrado. 1. Menos 4, que multiplica a, que é 1, que multiplica c, que é menos 90. Então, eu tenho que delta vai ser 1, menos com menos mais. 4 vezes 9, 36, correto? 4 vezes 9, 36 com 10, 360.
onde que eu tenho que delta é igual a 361. Aí vem x é igual a menos b, menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 361, sobre 2a, que vale 2. Então, fazendo isso aqui, nós temos que menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de 361 é 19, sobre 2, igual. Aí o que a gente faz? Ó, menos 1 mais 19 sobre 2, menos 1 com menos 19 sobre 2, igual. 19 com menos 1, 18 sobre 2 é 9. Vai me dar menos 1 com menos 19, menos 20 sobre 2, menos 10. Então, o conjunto solução é menos 10 e 9. A soma do quadrado de um número com o próprio número é 12. Calcule esse número. A soma, o número é x. A soma do quadrado desse número com o próprio número é igual a 12. Nova equação de segundo grau. X ao quadrado mais x menos 12 igual a 0. Vamos fazer dessa forma aqui, ó. C, produto, B, a soma, tá? Dois números que multiplicado dê menos 12, que somado dê mais 1. Então, vem x, já abro logo aqui, ó, x igual a 0. Tá. Quais são esses dois números? Quais são esses dois números? Que multiplicado dê 12, que somado dê 1. 3 e 4. 4 vezes 3, 12. 12, 4 menos 3 dá 1. Tá? Então, aqui, ó, eu tenho que somado dê menos 12. Então, eu tenho 4 e tenho o 3. Correto? Agora eu vou analisar o sinal. O produto, ele é negativo, a soma é positiva. Se a soma é positiva, quer dizer que o maior número, ele tem um sinal de mais. Então, o maior número é 4, ele tem aqui, ó, mais, e aqui, menos. Agora, se eu pegar, ó, mais 4, que multiplico menos 3, vai me dar o quê? Mais com menos, menos. 4 vezes 3, 12. Olha lá, chegou aqui em cima, certo? Então, agora eu faço separadamente. Ó, x mais 4 igual a 0. X menos 3 igual a 0. Que eu tenho que x' é igual a menos 4. E x duas linhas, que é igual a 3. E para finalizar agora nosso assunto de equação de segundo grau, nós vamos ver um sistema de equação. Onde que tem uma equação aqui com variáveis diferentes. Tá? Um expoente aqui elevado ao quadrado. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai utilizar esse método aqui, ó, da substituição. São duas variáveis diferentes em cada uma. Só que eu vou fazer o quê? Eu vou isolar uma e substituir, correto? Então, vou pegar essa daqui, onde eu pego que y vai ser igual a 4, o menos 6x está aqui, ele vai para lá para mais 6x. Então, isolei o y. Se eu isolei o y, agora fica fácil de eu substituir ele aqui em cima, porque esse y é igual a esse y. Então, eu venho para cá, ó, onde eu tenho que 3x ao quadrado menos, quem é o y? 4 mais 6x igual a quem? Igual a 5. Onde que eu venho que 3x ao quadrado menos 4 menos 6x igualei a 5. 3x ao quadrado menos 6x menos 4, trago 5 que está lá, menos 5 igualei a 0. 3x ao quadrado menos 6x menos 9.
certo? Então aqui, ó, pode fazer por Bhaskara, tá? Façam por Bhaskara. Mas lembra que eu falei, ó, se der para reduzir, ó, vou dividir por quem? Dividir por 3. Se eu dividir tudo por 3, eu fico aqui, ó. 3 dividido por 3 dá 1, x ao quadrado. 3, menos 6 dividido por 3 vai me dar menos 2x. Menos 9 dividido por 3, menos 3. É uma equação equivalente à de cima. Se ela é equivalente, eu posso utilizar aquele método, ó. Dois números que multiplicado dê menos 3, que somado me dê menos 2. Dois números multiplicados dê menos 3, que somado dê menos 2. Eu tenho x, tenho aqui x, igual a 0. Então aqui eu vou ter dois números, 3 e que somado de dois números multiplicados de 3, que somado de 2, 3 e 1. 3 vezes 1, 3. 3 menos 1, 2. Agora eu vou analisar o sinal. Se a soma está negativa, quer dizer que o sinal do maior número é negativo. Aí eu coloco aqui, ó, menos 3, automaticamente mais 1. Então eu tenho que x menos 3 igual a 0, x mais 1 igual a 0. Então a gente vem para x' igual a 3, x duas linhas igual a menos 1. Solução, menos 1 e 3.